Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos, alunos e alunas do Monster Concursos. É com imenso prazer, professor Nicolas, com vocês aqui hoje para trabalharmos uma materinha excelente, a matéria de Direito Administrativo. Isso mesmo, deixa eu deixar aqui, os meus agradecimentos a vocês que nos acompanham, a vocês, alunos do Monster, que estão sempre nos acompanhando deste grande, do nosso grande país, nosso Brasilzão. Tá? Um abração para todos que nos acompanham e hoje nós vamos então dar início à nossa matéria de Direito Administrativo. Pessoal, para vocês que vão fazer o concurso, olha só, tá aqui ó, o concurso da Polícia Civil do Espírito Santo, concurso aí que está no forno já, pessoal, muito provavelmente deva sair o edital ainda no segundo semestre de 2021, então se prepare. Deixa eu falar uma coisa, concurso hoje em dia, pessoal, nós temos que preparar com antecedência, por quê? Pessoal, o concurso está muito profissionalizado, não é mesmo? O concurso público está muito profissionalizado. Hoje as pessoas estão se dedicando, já estão sabendo como estudar, tem ótimos materiais de forma gratuita, um deles é esse que nós estamos disponibilizando para vocês, É um material gratuito e detalhe, pessoal, de qualidade, um conteúdo direcionado, tá? Então veja, pessoal, antigamente, há um bom tempo atrás, vamos colocar assim, um bom tempo atrás, não que era mais fácil passar em concurso público, mas a concorrência era menor, por quê? Porque o nível de informação era menos divulgado, a informação era menos divulgada, a informação era menos difundida. Então, o que acontecia? Quem detinha informação, pessoal, se sentir privilegiado, tá? Então, quem detinha informação se sentia privilegiado. Hoje em dia, a informação está muito difundida na internet, tem muitos conteúdos bons, eu falo do Monster porque é a instituição que eu acredito, que tem passado para os senhores aí excelentes conteúdos, conteúdo de forma direcionada, atualizada, tá? Para o seu concurso, voltado para carreiras policiais. Então, assim, tem ótimos conteúdos. Então, veja, pessoal, conteúdo como esse aqui do Monster, muitas pessoas têm acesso e de forma ainda gratuita. Então, diferentemente do que acontecia antigamente, hoje em dia a informação não é mais escassa, Hoje nós temos um grande número de informação. O que vai ser a diferença, então? A diferença para de ser, tá? Somente quem detém a informação que antes era um privilégio, hoje em dia, como todo mundo detém informação, a diferença acaba sendo em você mesmo. Por quê? É o seu comprometimento em sentar e estudar, o seu comprometimento em organizar os seus estudos, o seu comprometimento em rever os seus materiais, rever as aulas ou através de lei seca ou através de questões, tá? E quando eu falo de lei seca, eu quero dizer o seguinte, que é pegar realmente a letra da lei e fazer a leitura, porque cai muito na prova, ainda hoje, a relação da letra da lei. Mas, pessoal, por que eu estou falando isso? Porque nós vamos trabalhar aqui com os senhores hoje Direito Administrativo e eu já te falo, pessoal, deixe do seu lado o seu material organizado, deixe seu caderno, tá? Faça anotação. Como este conteúdo não é um privilégio, não é um privilégio, não posso dizer que é um privilégio, mas como esse conteúdo hoje não vai ser a total diferença na sua preparação, o conteúdo é importante, ok. Mas o que você pode fazer a mais para se preparar? É o que eu vou te falar aqui agora. Pega o seu caderno, tá? E faça as anotações que eu vou passar aqui para vocês, tá? Deixe os bizus esquematizados. Bizus são dicas, Deixe as dicas aí esquematizadas que vão te ajudar demais, Na hora que você for fazer algumas questões, na hora que você for compreender melhor o assunto, beleza? Então, a minha dica o que eu quero dizer com tudo isso aqui? Que já que a informação hoje está difundida, faça você a diferença, tá? Seja você o diferencial, beleza? Beleza, pessoal? Então vamos lá então, olha só. Conversados aí, direito administrativo, o que nós vamos trabalhar? Um tópico dentro de direito administrativo, tá? Que é bastante recorrente em provas, que é a parte de extinção do ato administrativo. O que seria isso, professor? Extinção do ato administrativo. Antes de nós sabermos o que é uma extinção do ato administrativo, vamos saber o que é um ato administrativo, O que se trata de um ato administrativo, beleza? Vou partir do pressuposto que você ainda não conhece a matéria, tá? Até porque eu quero abranger aqui a maior parte dos alunos, aqueles que já estudaram essa matéria e aqueles que não estudaram. Aqueles que já estudaram vão tratar isso aqui como uma revisão. Aqueles que não estudaram, pode ficar tranquilo, a palavrinha é um pouco diferente, Extinção de ato administrativo, mas vocês vão ver que é algo simplesmente normal, simplesmente tranquilo, tá bom? Vamos partir então. O que seria, professor, um ato administrativo, O que seria um ato administrativo? Olha só, pessoal, um ato administrativo
tá? Um ato administrativo é uma manifestação unilateral do Estado. Você já pode colocar aí já, olha só, tá? O que seria um ato administrativo, professor? Aqui, ó. Pode colocar aí. É uma manifestação, tá? Manifestação. Manifestação, olha só, cuidado, unilateral. Por que eu disse para vocês cuidado? Na sua prova vai vir dizendo que a manifestação é bilateral, errado, tá? É uma manifestação unilateral de quem? A manifestação de quem? Manifestação do Estado. Então veja, pessoal. Tá? Veja que ato administrativo nada mais é do que a manifestação, o que? Unilateral do Estado. Beleza? Uma manifestação unilateral do Estado. Professor, beleza. Né? Você falou que o que é um ato administrativo, que é uma manifestação unilateral do Estado. Esse é o conceito. Mas ele está um pouco abstrato, não consegui entender. Pode clarear um pouco isso? Pode dar exemplos? Perfeitamente. Vamos lá então de exemplo, né? Que fica um pouco melhor. Olha só, o que seria então a manifestação unilateral do Estado? Pessoal, manifestar, né? Expor a ideia, manifestar, colocar as ideias em jogo, né? Tudo isso, pessoal. Quando nós estamos em uma roda, né, de amigos ali que nós vamos dar uma opinião, né? Você vai se pronunciar sobre algo, você o que? Manifesta, né? Você manifesta a sua opinião, beleza? Agora, então, esse manifestar do Estado, tá? Essa relação de vontade do Estado, que é a manifestação, ela ocorre de maneira unilateral. Por que é unilateral? Porque é somente do Estado para os cidadãos. É unilateral, é sempre do Estado para nós. Do Estado para nós, nunca de nós para o Estado. O que eu quero dizer com isso? Vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem, para ficar um pouco mais claro. A relação de bilateralidade e unilateral. Bilateral, unilateral. O Estado é unilateral. Vou te explicar o que seria o bilateral, para a gente poder compreender. Vamos supor, pessoal, que eu estou lá, eu tenho um estabelecimento e eu quero o quê? Eu quero colocar aquele estabelecimento para ser alugado, né? Vou colocar aquele estabelecimento para alugar. Tranquilo. Eu, pessoal, tenho um preço, né, estipulado que eu quero receber naquele estabelecimento, tá ok? Eu tenho, por exemplo, lá, vamos colocar que está bem localizado, eu quero ali R$7.000 de aluguel, tá? Um local é amplo, tá? Bem arejado, bem localizado na cidade, eu quero R$7.000 de aluguel, tranquilo. Você, em contrapartida, você quer algum lugar para poder alugar, né? Você vai abrir um comércio agora, né? Seja o que quer que seja o estabelecimento, você vai abrir o estabelecimento, você vai abrir o seu comércio e precisa de um local, né? Para armazenar ali os seus objetos, armazenar ali, colocar o estoque, né, da sua venda, enfim, uma lojinha, uma loja. O que acontece com isso, pessoal? Eu quero que o meu estabelecimento seja alugado. Você quer alugar um estabelecimento. Opa, temos duas pessoas aí com intuitos o quê, pessoal? Intuitos semelhantes. Eu quero alugar e você o quê? Quer um estabelecimento para ser alugado. Quer alugar um estabelecimento. Eu quero alugar um estabelecimento e você quer o quê? Um estabelecimento para alugar. Tranquilo. Só que é o seguinte, se eu falo 7.000, mas você, na sua consciência, você fala assim, cara, eu não quero estabelecimento que eu possa pagar aí mais de 5.000 não. 5.000 é o meu limite máximo. Nós vamos chegar para negociar e eu vou falar assim, né? Você vai virar para mim e falar assim, ô Nicolas, é o seguinte, cara, esse estabelecimento realmente é bom, é amplo, é tudo isso que você está falando, bem localizado, está pedindo 7.000, mas cara, a minha expectativa é o quê? É 5.000 reais, tá? É 5.000, não quero mais do que isso. E eu falo, rapaz, 5.000 reais eu estarei saindo prejuízo. Porque tem outros locais aqui perto que tem condições inferiores que o pessoal cobra 5.000. Então eu não posso colocar o meu valor a 5.000. Mas vamos fazer o seguinte. Como isso aqui é um contrato, né, de locação, como isso aqui é um contrato bilateral, por que bilateral? Porque depende de ambas as partes, depende da minha aceitação e depende da sua aceitação para nós firmarmos, né, este contrato. Vamos fazer o seguinte, nem o meu 7 e nem o seu 5. O que nós vamos acontecer? Vamos ficar no meio termo. Vamos ficar o quê? 6.000 então. 6.000. Nem os meus 7, nem os seus 5.
tá? Eu perco um pouco e eu perco um pouco do meu valor e você dá uma apertada a mais, né? E você coloca um pouco mais de grana. Pode ser assim? 6 mil então? Nem o meu 7, nem o seu 5, a gente fica no meio termo, que seria 6 mil reais. O que você acha? Aí beleza, aí vamos supor que você aceite. Rapaz, realmente, não era o que eu esperava não, mas já que você vai reduzir um pouco o seu valor, eu vou acrescentar um pouco mais, 6 mil, negócio fechado. Pessoal, o que aconteceu aqui? O contrato foi firmado, tá? Porque, olha só, pessoal, eu dei o exemplo para vocês de quê? De um contrato de locação. O contrato de locação é uma relação bilateral. Depende de ambas as partes para que o contrato seja realizado. Depende da minha aceitação e da sua aceitação para que nós possamos chegar num denominador comum. Que era o quê? Que aquele estabelecimento possa ser o quê? Locado. Beleza? Então veja, pessoal, nenhuma relação bilateral para que a manifestação possa ser concretizada, para que a manifestação possa ser realizada, depende da aceitação de ambas as partes. Depende da aceitação minha e depende da sua aceitação. Tudo bem? Ou então da aceitação de quem está participando ali da relação bilateral. Agora que você já entendeu o que é uma relação bilateral, eu te pergunto, o Estado ele trabalha com uma manifestação uni e não bilateral. O Estado, o ato administrativo é uma manifestação unilateral do Estado. Te pergunto, já sabendo que uma relação bilateral depende da aceitação de ambas as partes para ser realizado, porque é bilateral, te pergunto, na manifestação unilateral, depende da vontade de ambas as partes para ser realizado ou depende da vontade de uma parte só? Unilateral, de uma parte só, né? E qual parte seria essa, né? Que parte seria essa? Seria quem, pessoal? O Estado. Porque a manifestação é do Estado. É uma manifestação unilateral de quem? Do Estado. Beleza? Então, com esse conceito consolidado, tá? Grava na sua cabeça, leve os exemplos aí para você. Ato administrativo é uma manifestação unilateral do Estado. Por quê? Porque é um dever que o Estado nos impõe, tá? É uma obrigação que o Estado nos impõe muitas vezes sem a necessidade do nosso consentimento. Diferente da relação bilateral, que precisava do meu consentimento e do seu para firmarmos um contrato, para que aquela manifestação ela pudesse ser realizada. Aqui na manifestação, como é unilateral, é o Estado nos impondo uma obrigação de dever, tá? Nos impondo uma obrigação a ser realizada, independentemente da minha aceitação e da sua aceitação. Professor, mas isso aí não é um pouco estranho? Como o seu Estado, hoje em dia, no Estado democrático de direito que nós vivemos, o Estado te impor algo, obrigar algo? Vou te falar um exemplo aqui agora. Não pode, né? Pode mesmo soar um pouco estranho, mas veja aqui. O que seria essa manifestação unilateral do Estado? Essa obrigação que eles nos impõem. Não é nada arbitrário, tá, pessoal? Cuidado, essa manifestação unilateral é totalmente dentro dos parâmetros legais, é totalmente dentro da lei. Um exemplo disso que nós temos, vindo aqui para o Monster, eu me deparei com o quê? Com um semáforo, né? O semáforo, todos nós passamos por isso todos os dias, mais de uma vez por dia às vezes, né? Deslocando da casa para o trabalho, do trabalho para casa ou para qualquer outro lugar. O semáforo, pessoal, é um exemplo de manifestação unilateral do Estado. Por quê? O semáforo, por exemplo, quando você está vindo ali na via, né? Eu mesmo, eles estavam vindo para cá. O semáforo, em um determinado momento, ele ficou o quê? Vermelho, tá? O semáforo ficou vermelho. Tranquilo. Naquele momento que ele ficou vermelho, existe alguma negociação minha para com o semáforo? Ou aquele semáforo, ele está ali impondo, né? Aquele semáforo é uma realização, é uma manifestação, melhor dizendo, unilateral do Estado para nós. E quando eu digo unilateral, é porque ele está impondo um dever para nós, independentemente da minha aceitação. Quando o semáforo está vermelho, pessoal, é o quê? É uma ordem legal de parada. É uma parada obrigatória. Não é mesmo? É uma parada obrigatória. Semáforo vermelho, todo mundo tem que parar. Ou será, vou te fazer a pergunta, ou será que existe uma exceção ali? O semáforo está vermelho. Só que tem uma observação do lado dizendo o seguinte:
O semáforo vermelho, tá? É a ordem obrigatória, é obrigação de parada para todos, exceto para quem está atrasado ao trabalho. Existe essa observação do lado do semáforo, pessoal? Atenção, condutores de veículos, automotores. O semáforo vermelho é obrigação de parada para todos, exceto para aqueles que estão atrasados para o serviço. Não tem essa observação, não existe isso. Não existe essa negociação, tá? Ou então o camarada chegar e falar, rapaz, eu estou um pouco atrasado aqui, então eu vou dar uma passada, depois de desconto isso aí, né? Vai ficar por isso mesmo, né? Pode isso, pessoal? É claro que não, tá? É claro que não. O semáforo é um exemplo de manifestação unilateral do Estado. Por quê? Porque o semáforo, pessoal, naquele momento, aquela manifestação do Estado, ela nos impõe o dever de parada sem mesmo, tá? Sem mesmo a nossa aceitação. Mesmo que nós não concordemos, por exemplo, tá? A gente não concorda, poxa, cara, eu tinha que estar, tô atrasado, ou então, poxa, cara, um semáforo logo aqui. Para quem colocar um semáforo aqui, não importa, pessoal. É uma manifestação unilateral. O semáforo é um exemplo de manifestação unilateral do Estado. Por quê? Porque quando o Estado se manifesta independentemente de aceitação do particular, independentemente da aceitação da sociedade. Show? Beleza? Então, isso é um ato administrativo. Manifestação unilateral. Outro exemplo de manifestação unilateral, pessoal. Placas de trânsito. Nós temos as vias coletoras, vias de trânsito rápido, né? Vias arteriais, cada uma delas tem a sua, o quê, pessoal? A sua placa lá de limite de velocidade. Tá lá, 60, porque não pode ultrapassar os 60 km, 60 km. Quando a placa tiver 80, da mesma forma, não pode ultrapassar o limite máximo de velocidade, que naquele momento o limite máximo é 80 km por hora. Eu te pergunto, isso é ou não é uma manifestação unilateral do Estado? É o Estado te dizendo, amigo, 80 quilômetros, viu? Não vai fazer gracinha e passar aqui a 100, não. Se passar a 100, o senhor vai ser o quê? Vai estar infringindo uma norma de trânsito, né? E vai ser autuado, tá? Vai sofrer uma infração aí, tá ok? E vai receber uma multa mais tarde. É mais ou menos assim. 80 km por hora ou 100 km por hora, dependendo das vias, né? Isso é uma manifestação unilateral para o Estado. É o Estado dizendo para o particular. Muita atenção, meu amigo. Tá aqui, olha só. Respeite limite máximo de velocidade, 80, ou 60, ou 100. Estou te impondo, tá? Estou te impondo um limite de velocidade, independentemente da sua aceitação. É uma manifestação unilateral do Estado para com o particular. Pessoal, então, resumindo é isso, tá? Ato administrativo, manifestação unilateral do Estado. Vocês já entenderam o que seria um ato administrativo. Eu quis fazer de forma bastante detalhada, pessoal, para abarcar quem já estudou esse conteúdo e para quem ainda não estudou, beleza? Para quem já estudou, é uma forma de revisão. Para quem ainda não estudou, vocês estão vendo aqui comigo, tá? De forma bastante detalhada, com muita calma. Show? E, pessoal, cai, tá? Cai bastante em provas de concurso. Então tá bom então. Deixa eu só apagar, anote aqui se for necessário. Eu vou apagar aqui então o conceito, tá? Por quê, pessoal? Porque o nosso objetivo aqui é falar sobre a extinção de um ato administrativo. Agora sim nós podemos conversar sobre a extinção do ato administrativo. Porque antes como que eu ia falar? Extinção de quê? A extinção de uma coisa que você não conhece, né? Então agora com o conceito prévio, tá? Entendemos o que se trata de um ato administrativo e agora quero que os senhores respondam. O que é um ato administrativo? Pode falar, estou ouvindo, fala aí. É o quê? Manifestação, exatamente, unilateral do Estado. Show? Beleza? Então, extinção do ato administrativo é uma manifestação unilateral do... Perdão, pessoal. O ato administrativo é uma manifestação unilateral do Estado. Vamos falar quando este ato administrativo, quando essa manifestação unilateral do Estado será o quê? Será extinta, será finalizada. Beleza? Temos algumas, tá? Então vamos agora conhecer quais são elas, quais são as espécies de extinção do ato administrativo. Nós temos o gênero, que é extinção, mas quais são as espécies de extinção do ato administrativo? Vamos a elas, pessoal. Temos duas, tá? Temos mais de duas, mas as duas mais recorrentes em provas de concurso, nós temos de um lado
Aqui, olha só, parecendo até ringue, né, de UFC. Temos de um lado fulano de tal, temos de outro. Vamos lá então, pessoal, bora lá. Chega de gracinha, né? Vamos lá, olha só. Temos de um lado aqui, pessoal, a anulação, tá? Anulação. Show? Anulação. E do outro lado, deixa eu passar um pincel aqui. E do outro lado, nós vamos ter a revogação. Do outro lado, nós vamos ter a revogação. Deixa eu ver se vai ficar bom aqui. Anulação e revogação. Anulação e revogação. Show? Tá aí para vocês. Anulação e revogação são duas espécies de extinção do ato administrativo mais recorrentes em prova de concurso. Beleza? São as espécies de extinção do ato administrativo mais recorrentes em prova de concurso. Professor, agora me fala o seguinte. Tranquilo, nós temos a extinção e temos a revogação. Como isso apresenta em prova? Como isso é cobrado em prova de concurso? Né? Nosso objetivo aqui, o meu objetivo, por exemplo, pessoal, é poder te passar o conteúdo de forma clara, de forma objetiva. Para isso, para que o conteúdo seja de forma clara, eu tenho que te explicar. 10 exemplos. Para ser de maneira objetiva, eu tenho que te falar como isso aparece em prova. Porque, pode falar a verdade, você só está aqui por um motivo. Porque você quer tomar posse do seu cargo público, né? Realizar um sonho aí, ter a mudança de vida transformada através do concurso público. Tá? Tenho certeza que ninguém aqui quer ser mestre em direito administrativo. Você está vendo a minha aula para quê? Para marcar X no local correto, né? Chegar na hora da prova, lá tá assim, ó, letra A, B, C, você fazer o quê? Opa, é letra A, né? E acertar, obviamente. Então é o seguinte, para te ajudar a marcar o X no local correto, eu tenho que ser prático, pessoal, tem que ser objetivo, tá? Eu quero te ajudar, eu sei que você tem um tempo às vezes escasso, tem que trabalhar, cuidar da família, né? Entre outras atividades, eu tenho que ser o quê? Objetivo certeiro. Então, pessoal, eu vou te falar o seguinte, para ser melhor, para poder te ajudar da melhor maneira possível, nós vamos trabalhar isso aqui da forma exatamente como cai em prova de concurso. E como isso cai, professor, em prova de concurso? O quê? Trocando, tá? Fazendo a distinção entre revogação e anulação. É assim que vai aparecer na sua prova. Eles vão pegar alguns conceitos de anulação e vão aplicar em revogação. E vão falar, este conceito aqui, por exemplo, de anulação, na hora da sua prova, isso o que significa que será feito através de revogação? Errado. Vamos ver daqui a pouquinho, tá? Então, só para te adiantar, nós vamos ver que o seguinte, que como isso cai em prova, trocando os conceitos de anulação pelos conceitos de revogação. Show de bola? Pessoal, olha só, vamos fazer o seguinte. Se vocês estão gostando da aula, se essa aula está fazendo sentido para vocês, se esse conteúdo é relevante, se eu tenho passado o conteúdo de forma clara e objetiva, eu te passo o seguinte, por favor, encarecidamente, deixe o seu like, ajuda demais. É o feedback que eu tenho de vocês comigo, para entender que eu tenho passado o conteúdo de maneira otimizada, um conteúdo interessante e o principal, né, pessoal, de forma clara. Beleza? Outro pedido, então, né, além do like, eu te peço para vocês se inscreverem no canal aqui do Monster, aqui embaixo, né? Acho que tá aqui embaixo, aqui, ó, no canal do Monster Concursos, tá? Se inscreva lá. Tem um sininho também. Dá um clique no sininho lá para as notificações, aquele sininho é muito importante, que toda notificação do Monster Concurso, toda aula do Monster que chegar aqui no YouTube, tá? Você vai ser o que? Notificado, você vai ser alertado sobre aquelas aulas, tá? Então, para você estar sempre por dentro dos conteúdos, sempre atualizado com os melhores materiais aqui do Monster Concurso, deixe também o sininho ligado. E outra coisa, pessoal, se você, tá? Com o YouTube aqui, beleza, like, vamos lá, só para fazer o feedback, o checklist. Dê o like na aula, tá? Se você gostou. Se inscreva no nosso canal e dê lá um clique lá no sininho. Outra coisa, pessoal, agora finalizando o YouTube, se vocês ainda não conhecem o Monsterflix, tá? Monsterflix é uma plataforma excelente. Aqui, ó, Monsterflix.
monsterflix.com.br. Dê uma olhadinha lá, pessoal. www.monsterflix.com.br. Dê lá uma olhada na nossa plataforma, tá? É uma plataforma, pessoal, excelente, tá? Excelente. Eu costumo falar que é a Netflix dos concurseiros, tá? Eu costumo falar que é a Netflix dos concurseiros, que é o seguinte, pessoal, um material totalmente gratuito, tá? Um material aí totalmente gratuito e voltado para os concursos públicos. Aqui no YouTube você vai encontrar o quê? Essas matérias um pouco mais esparçadas, né? Como tem a aula aqui de extinção do ato administrativo, outra aula vou tratar de poder de polícia, outra aula de atributos do ato administrativo e assim por diante, de maneira esparsa e para vários concursos. Lá não. Lá na Monsterflix, por exemplo, você vai entrar e vai encontrar o quê? A aula da Polícia Civil, tá? A aula, por exemplo, da Polícia Civil de Espírito Santo. Lá, pessoal, as matérias estão encadeadas, tá? Estão totalmente agrupadas dentro de cada concurso. Lá você vai encontrar aulas direcionadas, aqui estão direcionadas também, mas eu falo assim, lá as aulas sequenciadas para a Polícia Civil de Minas Gerais, para a Polícia Civil do Espírito Santo, para a Polícia Civil e Polícia Militar da Bahia dos Estados, tá ok? Então, lá você acha de maneira o que, pessoal? Agrupada, como se tivesse pego todas as aulas e colocado em um bloco só, tá? Então, lá tá muito organizado, tranquilo? E assim, vai te ajudar demais, pessoal. Sabe por quê? Porque além aqui do YouTube, o Monstro também preocupa aí com a organização, tá? E com a forma que é transmitida as aulas para você. E detalhe, pessoal, tudo isso aqui, olha só, tudo, o Monsterflix, pessoal, é uma plataforma, pessoal, gratuita, tá? É uma plataforma gratuita, viu, pessoal? Excelente. Monsterflix, dê uma olhadinha lá, monsterflix.com.br. É uma plataforma gratuita que eu tenho certeza que vai te ajudar demais nos seus estudos para concurso, viu? Vamos então dar continuidade, passar o recado para vocês, tanto do YouTube quanto quanto do Monsterflix. Vamos dar continuidade aqui também para falar então sobre a extinção, tá? As duas espécies de extinção do ato administrativo que mais aparecem em provas de concurso. Primeira coisa, professor, o que é uma anulação, tá? Vamos começar por aqui. Professor, o que é uma anulação, né? O que seria e quando nós anulamos um ato? Porque nós estamos falando de uma extinção do ato administrativo. Então, em algum momento nós vamos anular um ato administrativo, em outro momento nós vamos revogar um ato administrativo. Eu te pergunto, professor, vocês me perguntam, né? O que seria uma anulação? Quando ela se aplica, né? Do que ela se alimenta, onde ela vive, qual que é o seu habitat natural, né? Quase que isso. Então vamos aqui, pessoal. A anulação, pessoal, ela vai ocorrer, coloque aí, olha, a primeira diferença básica entre elas, que é a anulação, tá? Ela vai ocorrer, coloque aí, em atos, em um ato deixa eu colocar mais embaixo que vai ficar. A anulação vai ocorrer em um ato que seja pessoal, ilegal ou inválido. Beleza? Tá aí para vocês. Então a anulação vai ocorrer em um ato que seja ilegal ou um ato que seja inválido, beleza? Não temos que falar em anulação de um ato legal. Grave isso, é uma distinção básica, tá? Mas que faz toda a diferença. Na sua prova vai dizendo, no que se refere à extinção do ato administrativo, tá? Um ato que seja legal pode sofrer a anulação? A resposta é o quê? Errada, tá? No que se refere ao ato de extinção do ato administrativo, um ato legal poderá sofrer
anulação, um ato legal poderá sofrer... Não, pessoal. Um ato legal, ele nunca vai sofrer anulação. Por quê? Porque quando estamos falando de anulação, eu quero que vocês levem isso para vocês e consolide o seguinte, que falou de anulação, nós temos que entender que um ato somente será anulado quando este ato for ilegal. Beleza? O ato será anulado somente quando ele for ilegal. Tranquilo? Seguinte, pessoal, antes então de darmos continuidade à nossa aula, vamos fazer uma pausa por aqui, tá? Vá ao banheiro se for necessário, depois beba uma água, se alimente um pouco, coma alguma coisa e depois retorne aqui com a bateria recarregada, beleza? Para você, pessoal, consolidar, entender o conteúdo, além do seu esforço, é claro, você precisa estar o quê, pessoal? Descansado, né? Então, assim, recarrega as energias lá e retorne que eu vou estar te guardando. Até daqui a pouco, então, nos vemos. Até mais. E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Águas Formosas, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegou o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filminho sem pipoca não é filme não, ó. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, o Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho. Gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Fala, meus queridos, retornando aqui a nossa aula, tá? Para a segunda parte. Continuando então sobre anulação, né? Tínhamos falado o seguinte, olha só recapitulando, nós tínhamos finalizado onde? Que a anulação, tá? Ela nunca, a anulação, nós não temos que relacionar a anulação, tá? Com um ato legal. Um ato legal, ele nunca será anulado. Por quê? Porque para haver anulação de um ato administrativo, este ato, ele tem que estar o quê? Viciado. E quando eu digo viciado, este ato, pessoal, ele tem que ser inválido, ou até mesmo esse ato tem que ser ilegal. Por exemplo, vamos dar um exemplo? Sei que vocês gostam de exemplo, né? E fica melhor para a gente poder entender. Vamos lá.
Professor, vamos de explicação, vamos de exemplo então. Vamos imaginar, né, que você é policial, né, vamos imaginar, vamos imaginar qualquer outra pessoa aí, policial, os policiais, né, de uma determinada região, eles sabem muito bem quem que é o cara que comercializa drogas ali, né, que é o famoso traficante, que é um traficante ali da localidade. Só que não consegue, pessoal, por mais que eles saibam que o cara é traficante, que o cara, além de traficante, é homicida também, eles não conseguem pegar o cara e colocar na figura do crime. Eles não conseguem pegar o cara e colocar na cena do crime. Para quê? Para com aquelas provas conseguir prender ele. Não consegue. E esse cara tem tirado a paciência da polícia daquela região. Os caras, tá, se reuniram, os policiais se reuniram e falaram o seguinte, ó, pessoal, esse cara, nós sabemos que ele é criminoso, homicida e sabemos que ele é traficante. Tá? Só não temos provas o suficientes para colocar ele no local do crime. Nós não temos elementos suficientes para quê, pessoal? Para embasar ali uma justificativa de prisão e, né, levar lá depois para o judiciário para que ele possa ser condenado. Como que nós vamos fazer isso aí? O que os policiais fizeram? Se reuniram e falaram assim, pessoal, vamos pegar esse caboclo, vamos colocar no quarto escuro, e vamos torturá-lo até que ele possa confessar todos os crimes que ele já cometeu. E com essa confissão, tá, nós vamos recolher alguns elementos de prova, tá, vamos fazer com que ele entregue, né, os comparsas, local dos crimes, né, local que enterraram, por exemplo, quem eles mataram, né, o chamado cemitério clandestino. Vamos pedir para ele entregar o cemitério clandestino, vamos pedir para ele, torturar para que ele possa confessar onde fica a casa com os materiais lá irregulares, como drogas, armamento. E com todo este material, todo esse elemento de informação, esses elementos probatórios, nós vamos conseguir prender esse camarada. Já está tirando nossa paciência já faz tempo. Te pergunto, pessoal, se os policiais pegam esse cara, o torturam e ele confessa, né? E com essa confissão mediante tortura, eles acham o cemitério clandestino, tá? Já foi utilizado, por exemplo, como vai ser utilizado como prova, e também acham as famosas casas-bomba, né? Aquelas casas ali que tem drogas, armamento, né? Tudo material de crime. Com estes elementos em mãos, pessoal, o Ministério Público propôs ação penal, né? O juiz julgou e esse cara foi preso. Vamos supor. O advogado desse camarada entra na justiça depois, alegando que houve, tá, uma confissão mediante tortura. Te pergunto, essa confissão mediante tortura, pessoal, é algo lícito ou é algo inválido, ilegal, ilícito? Tá? É a mesma coisa. Essa confissão mediante tortura, essa prisão, pessoal, que foi baseada, tá, naqueles elementos, por mais que sejam verdadeiros, mas aqueles elementos foram o que, pessoal? Eles foram constituídos através do que, pessoal? De uma confissão mediante tortura. Se não fosse a tortura dos policiais, para que esse camarada confessasse, eles não teriam achado o local, tá? Com as drogas, não teriam achado o cemitério clandestino. Eu te pergunto, todo este processo, tá, que levou à prisão desse sujeito aí, este processo, pessoal, por estar baseado em uma tortura, este processo, pessoal, ele está viciado ou não? Ele é um processo que as suas provas são ilegais ou não? São inválidas ou não? Com certeza, né, pessoal? Tá? Com certeza. Neste caso, por aquele meliante ser preso por uma relação de ser preso por ter confessado mediante tortura, os elementos ficaram viciados. Nós vamos aprender em outro momento que é o seguinte, professor, mas realmente existiu o cemitério. Professor, mas realmente a casa lá tinha as drogas, tinha armamento. Ele não foi nada inventado, realmente, pessoal, não foi nada inventado. Mas nós vamos entender, chamada teoria dos frutos da árvore envenenada, depois, em outro momento, que é o seguinte, o que é a teoria dos frutos da árvore envenenada? Que se a árvore, tá, que é o núcleo, está envenenada, os seus frutos também estão contaminados. O que significa? Se a árvore, o núcleo, o início, a base foi a tortura, tudo que advém da tortura vai estar viciado, como a casa, com as drogas, com o armamento, como o cemitério clandestino, tudo isso fica viciado, tudo isso não vai ter condão para o quê, pessoal? Para condenar lá o meliante.
Beleza? Então é o seguinte, pessoal, por tudo estar viciado, tudo isso, pessoal, será considerado o quê? Um ato ilegal, será considerado um ato inválido. Todo esse exemplo que eu criei para vocês aqui é para mostrar que neste caso, que é um ato ilegal ou inválido, este processo será o quê, pessoal? Sofrerá o quê? Uma anulação. Esse processo será anulado. Beleza? É claro, a prisão em si, ela vai ser relaxada e o camarada vai ser posto na rua, tá? Vai ser solto, vai ser liberto. Mas o ato em si, ele é um ato legal ou um ato ilegal? Uma confissão mediante tortura. Uma confissão mediante tortura é um ato ilegal, inválido ou é um ato legal? Com certeza, né, pessoal? É um ato ilegal, um ato inválido. Por ser um ato ilegal, ele sofrerá, então, uma anulação. Beleza? Quando, então, nós falarmos de um ato ilegal, nós temos que lembrar da anulação. Então, a extinção de um ato administrativo ilegal, tá? A extinção de um ato administrativo ilegal, nós temos que levar para a nossa prova que ocorrerá a anulação, tá? Ocorrerá a anulação na extinção do ato administrativo ilegal, beleza? Tranquilo, né? Agora vamos ver aqui da revogação. O que seria, né? O que vem a ser a revogação, né, pessoal? Tá aqui, olha, para vocês, a revogação. A revogação. A revogação, pessoal. Ela decorre de um ato legal, um ato totalmente legal. Tá? Ela decorre de um ato totalmente legal. Pegou? A revogação, diferentemente da anulação, ela não trata de ilegalidade, mas sim ela trata de um ato perfeitamente legal, tá? O ato na revogação, ele é perfeitamente legal. Por quê? Nós não analisamos mais aqui, pessoal, sobre a legalidade. Se aquilo é um ato legal, nós não analisamos sobre a legalidade, se aquele ato existe algum vício, tá? Se aquele ato existe alguma ilegalidade, se aquele ato, pessoal, ele em algum momento ele está o quê? Viciado, beleza? Por quê? Porque aqui no ato legal, ou até mesmo nós chamamos um ato totalmente válido, nós vamos analisar o que, pessoal? Algo chamado, pessoal, de mérito administrativo. Mérito administrativo. O que seria, né? O que vem a ser o mérito administrativo? Né? O que vem a ser o mérito administrativo, né? Tá aí, olha só. Mérito administrativo. O que vem ser o mérito administrativo? Nós vamos analisar, tá? O ato é legal, está perfeito. O ato é completamente válido. Agora vamos analisar o mérito administrativo. O que vem a ser o mérito administrativo? Nós vamos analisar, tá? Vamos analisar se aquele ato ele é conveniente, ou oportuno. Professor, mas é conveniente e oportuno para quem? É conveniente e oportuno para a administração. Tá bom? Vamos analisar se aquele ato é conveniente e oportuno para a administração. Se aquele ato, tá? Totalmente, se aquele ato é conveniente para a administração, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: se aquilo atinge os fins públicos, se aquilo, pessoal, tem como relação atender a coletividade, se aquilo beneficia a coletividade, seria conveniente para a administração, tá? Ou se aquilo é oportuno, tá? Se aquilo é oportuno para a administração, beleza? Tranquilo?
Então, pessoal, nós estamos falando aqui do mérito administrativo, se aquilo é conveniente ou se aquilo é oportuno. Show de bola? Então, quando que vai ocorrer então a revogação? A revogação, pessoal, por mais que ela trata de um ato legal ou um ato totalmente válido, em algumas situações, aquele ato que anteriormente, quando foi concedido, era totalmente válido, totalmente legal, ele deixou, de ser conveniente ou deixou de ser oportuno para a administração. Ele passou a ser inconveniente e inoportuno, tá? Então veja, pessoal, quando estamos tratando então de revogação, temos que entender que o que vai ser analisado aqui não será mais sobre a legalidade. Nós vimos que o ato é totalmente legal, então não há vício. Não há invalidade no ato. O ato é totalmente válido, é totalmente legal. O que nós vamos analisar é o mérito administrativo. É a administração agora analisando. Opa, será que isso aqui atende à coletividade? Porque a administração pública, pessoal, ela é regida de que forma? Para atingir os fins públicos, para beneficiar a coletividade, para ajustar, ali o convívio, em sociedade. Então a administração pública, ela sempre vai priorizar os fins públicos, tá ok? Então, neste momento, ela vai fazer uma análise de mérito. Deixa eu analisar. O ato é legal. O ato é válido. Deixa eu analisar, então, sobre este contexto, o mérito administrativo, o mérito da administração. Se isso vai ser conveniente para a administração, e quando eu digo conveniente para a administração, é conveniente para a coletividade, para a sociedade, e se isso é oportuno. Se isso é oportuno para a administração, tá? Eu já estou vendo sua cara aí já, eu estou vendo que você está querendo um exemplo, né? Então vamos lá. Professor, dá um exemplo, vai ficar um pouco melhor. Vamos lá então de exemplo. Já que nós demos exemplo sobre ilegalidade, na revogação, eu vou dar um exemplo sobre um ato legal. Vamos imaginar aqui, pessoal, eu costumo dar o mesmo exemplo, por quê? Porque na sua prova você só precisa de um exemplo, tá? Eu sempre dou um exemplo para você consolidar. Consolidou aquele exemplo, acabou. Na hora da prova você vai lembrar dele, vai marcar o X no local correto, e é isso que eu quero você. Né? Se você quiser fazer direito, depois de outro momento você vai para a faculdade, né? Vai se aprofundar. O nosso objetivo aqui é de trazer o conhecimento, de trazer o conteúdo de forma clara, que você possa o quê? Marcar o X no local correto, é isso. Meu objetivo com você é isso. Se eu conseguir transmitir para você de forma clara que você possa acertar suas questões de prova, estou satisfeitíssimo, super satisfeito. Então, por isso que eu passo o exemplo para vocês aqui. Vamos imaginar o seu Zé, tá? Tem o seu Zé lá de 60 e poucos anos, já é um cidadão aposentado, mas está querendo o quê, pessoal? Ter um trabalhinho extra, né? Então, já dá um tempo parado e quer voltar a trabalhar. O seu Zé, tá querendo trabalhar agora com hot dog, montar uma barraquinha de hot dog e começar a vender os cachorros quentes. Só que para isso, o seu Zé estava analisando locais, né? Locais que seriam propícios, locais que tem um fluxo maior de pessoas para poder o quê? Fazer do hot dog dele, da barraquinha de hot dog, um sucesso. Rapaz, né, que ele analisou lá a Praça dos Três Poderes, que tem ali a prefeitura, tem ali o judiciário e tem ali o legislativo. O que aconteceu? Pessoal? Naquele momento ali, o seu Zé estava querendo colocar a barraquinha de hot dog na Praça dos Três Poderes. Por quê? É um local movimentado, um local que tem grande fluxo de pessoas, um local ali que quem trabalha ao redor não tem nenhum estabelecimento para fazer um lanche, para comprar alguma coisa. Então o seu Zé falou o seguinte: este local na praça vai ser o melhor lugar para eu poder colocar a minha barraquinha de hot dog. E detalhe, além da praça ter pessoas trabalhando, tinha ali também próximo uma pista, né, de skate, em que a meninada fica brincando de skate lá. Então eu ia aproveitar o que? Vender para essa rapaziada também. Pessoal, o que acontece? Vamos imaginar aqui que o seu Zé então foi pedir autorização para quê? Para o prefeito da cidade. Foi pedir autorização para o prefeito da cidade. Chegando lá, foi conversando com o prefeito da cidade, ele pediu uma autorização para que ele pudesse o quê? Comercializar os seus hot dogs ali na praça. O prefeito, vendo que era um ato totalmente legal trabalhar com hot dogs, era um ato totalmente válido,
comercializar esse produto totalmente válido. Ele, então, vai analisar o que, pessoal? O mérito administrativo. Tá? Ele vai analisar o mérito administrativo, o mérito da administração. Se aquilo é conveniente para a administração pública. Se aquilo é conveniente, se aquilo atinge os fins públicos e se aquilo é oportuno. Se aquilo naquele exato momento seria oportuno para a administração. Analisando sobre a conveniência e oportunidade, o prefeito deu o aval para o seu Zé. Falou, seu Zé, vou te conceder a autorização, está perfeitamente autorizado, o senhor pode ir lá, então, amanhã, se quiser já começar a comercializar os seus hot dogs aí, perfeitamente. Beleza. O seu Zé, então, todo satisfeito, coloca o seu barraquinha lá no outro dia cedo, né? E ali, pessoal, comercializando, né? Ali vendendo os hot dogs, tudo, um sucesso, tá? Começou a estourar lá, ficou um sucesso os hot dogs do seu Zé. Só que tinha um porém, tinha aquela rapaziada que eu falei pra vocês, que ficava lá na pista de skate. Então, estes meninos, pessoal, olha só. Estes meninos, não todos, mas alguns gostam de um baseadinho, né? Gostam ali de uma cannabis sativa. Pessoal, o que aconteceu? Estes meninos, quando batiam a larica neles, eles tinham que retornar para casa para quê, pessoal? Para poder comer, né? Para poder encher a pança lá. Só que, agora com o seu Zé trabalhando ali perto, antes eles tinham que ir embora, agora não. Eles já vão na barraquinha do seu Zé, se alimentam e retornam. E não saiu da praça. O que aconteceu? Aqueles meninos, quando iam lá na barraquinha do seu Zé, faziam uma fila muito grande de pessoas, compravam o cachorro-quente, mas o problema não era esse, até aí tudo bem. Eles pegavam o cachorro-quente e comiam, pessoal. Deixava molho de cachorro-quente cair no chão, deixava o farelo do pão cair no chão, saco plástico, em vez de jogar no lixo, jogava também no chão. O que aconteceu com isso? Com o tempo, tá? Com os dias foram passando, aquele local ficou sujo, aquele local ficou desorganizado. Com isso, atraiu baratas, ratos, pombos também. Tá? O local começou a ficar desorganizado, pessoas começaram a reclamar, porque antes aquele local era um local limpo, organizado. Tá ok? Com esse tumulto, com essa insatisfação popular, a administração percebeu, tá? O prefeito percebeu, que aquilo que um dia foi conveniente, por mais que seja um ato legal, um ato válido, um dia, quando autorizado, era conveniente e oportuno para a administração, hoje, nas atuais situações, aquilo se tornou inconveniente e inoportuno para a administração pública. O que eu quero dizer com isso? Tá? Eu quero dizer com isso que aquilo não atende mais os fins públicos. O prefeito, analisando o mérito administrativo novamente, vira para o seu Zé e fala o seguinte, seu Zé, vamos ter que revogar, tá? Revogar o seu ato. A minha autorização que eu dei para o senhor, ela será revogada. Beleza? Por quê? Porque não mais atende os interesses da administração. Beleza? Por outros detalhes. Então veja, pessoal, esse é o exemplo prático de revogação. Um exemplo prático quando a administração ela analisa o mérito administrativo, ela analisa aquela autorização que foi concedida através de conveniência e oportunidade. É o exemplo prático aqui do seu Zé. Beleza? Então, neste momento, um ato que era legal, ou até mesmo válido, naquele momento ele deixou de ser conveniente e deixou de ser oportuno. Por isso, um ato que é inconveniente, que é inoportuno, ele será revogado e não anulado. Cuidado, tá? É um exemplo prático, então, de revogação. Na sua prova vai vir. No que se refere, na sua prova vai vir. No que se refere à extinção do ato administrativo. Um ato que seja inconveniente e inoportuno, ele será anulado? É assim que vem, pessoal, na sua prova. No que se refere à extinção do ato administrativo. Um ato inconveniente e inoportuno, ele será anulado? Errado, ele será revogado. Por quê? Porque o que nós anulamos é um ato ilegal e um ato inválido. Beleza? Tranquilo? Show de bola, pessoal. Show de bola. Agora que nós vimos qual a diferença básica entre revogação e anulação, nós temos a seguinte pergunta. Professor, beleza, ótimo. Anulação, ato ilegal, ato inválido, ato viciado. O problema é na legalidade. A revogação não. A revogação, nós não discutimos a legalidade.
ele é um ato legal, um ato válido. Nós vamos analisar o mérito administrativo, se aquilo é conveniente ou oportuno para a administração, se aquilo atende os fins públicos. Beleza. Agora, o que nós temos que analisar? Já que nós analisamos a primeira diferença básica, a segunda diferença seria o seguinte. Quem pode, professor, quem pode anular um ato administrativo é feito por quem? A anulação, ela é feita por quem? Quem tem o poder de dar a canetada aqui para poder anular um ato administrativo? Quem será? Hein? Quem será que tem o poder para anular um ato administrativo? Então veja, pessoal, tá aqui para vocês, tá? Tá aqui para vocês, olha. Quem será que pode anular um ato administrativo? Nós vamos ver o seguinte, pessoal. Quem pode anular um ato administrativo por tratar de vício na lei, né? De vício na legalidade, por se tornar um ato ilegal e um ato inválido, nós temos o seguinte. Quem pode anular um ato administrativo? Quem pode anular um ato administrativo é a própria, olha aí, é a própria administração, tá? É a própria administração, e quando eu falo que é a própria administração, ela vai agir de duas formas. Ela vai agir de duas formas. De ofício. Já te explico o que é isso. De ofício ou mediante provocação. O que seria isso, professor? A própria administração agindo de ofício é quando ela mesma toma ciência, né, da ilegalidade. A própria administração analisando que aquele ato foi legal, que aquele ato foi praticado mediante tortura, ele mesmo vai chegar e vai invalidar aquele ato, não vai considerar aquele ato mais para o processo, beleza? Então a própria administração agindo de ofício. O que é agir de ofício? Ela mesma, tá? Ela mesma, diante das circunstâncias, sem que ninguém fale nada, ela vai tomar as devidas providências e vai anular aquele ato. Beleza? Então ela pode agir, o que, pessoal? Pode agir de ofício ou até mesmo quando provocada, tá? Quando ela é requerida, alguém vira e fala assim, administração, o seu ato está inválido, tá? Este ato tem que ser anulado. Quando ela foi provocada nesse sentido, ela então pode também anular. Beleza? Então a primeira figura, quem pode anular um ato administrativo, né? Quem pode anular um ato administrativo quando ilegal ou inválido é a própria administração, de duas formas, de ofício ou provocado. Na sua prova vai vir dizendo o seguinte, tá? Que só pode anular um ato administrativo quando é provocado, errado, de ofício também. E nós temos também, quem pode anular um ato administrativo é o poder judiciário. Poder judiciário pode anular, tá, o ato administrativo. Só que detalhe, poder judiciário somente quando provocado. Somente quando provocado, tá? Então o Poder Judiciário, ele não pode, tá? O juiz não pode, não pode ali na sua posição analisar um ato administrativo, analisar a ilegalidade de um ato sem meio ser provocado. O que é ser provocado, pessoal? Alguém chegar no Poder Judiciário e levar até a ilegalidade, falar, magistrado, tem esse fato aqui, olha só, esse fato eu te apresento, esse ato está totalmente ilegal. Quero que o senhor aprecie e que, se for necessário, que o senhor anule também. Então, pessoal, neste sentido, é isso que eu falo para vocês. O Poder Judiciário, tá? O magistrado lá, o juiz, ele tem que ficar inerte, ele não pode se contaminar
a parte, ele não pode tomar causa para si, ele tem que ser provocado, as pessoas têm que levar até ele aqueles atos de ilegalidade, para que só assim ele possa analisar e, se for caso de ilegalidade ou invalidade, ele anular o ato, beleza? Então quem pode, pessoal, anular um ato administrativo? A própria administração, de ofício ou provocado, ou o Poder Judiciário, somente quando provocado, beleza? Agora, professor, já que nós vimos, né? Nós vimos aí a relação, quem pode aí então anular, né, um ato. Vamos ver aqui então, pessoal, quem pode revogar um ato administrativo. Um ato administrativo pode ser revogado por quem? Quem pode, pessoal, revogar um ato administrativo? Aí eu quero que vocês marquem aqui comigo, olha. Diferente da anulação, que ela pode ser feita pela própria administração ou pelo Poder Judiciário, eu quero que vocês marquem comigo, para mim, que a revogação somente pode ser feita pelo próprio pela própria administração. Beleza? Professor, e o Poder Judiciário? Não, pessoal. Poder Judiciário não revoga ato de outros poderes. Por quê? Porque o Poder Judiciário, pessoal, só vai analisar o mérito, só vai analisar a legalidade. E quando eu falo analisar a legalidade, é saber se aquele ato é legal, se aquele ato é ilegal ou inválido. Aquele ato sendo ilegal ou inválido, ele vai anular. Mas aqui nós não falamos sobre a legalidade do ato. Tá? Nós não falamos se aquele ato possui algum vício, se aquele ato possui alguma ilegalidade. Nós já sabemos que aquele ato é totalmente legal. O que tem sido analisado aqui é a conveniência, o mérito administrativo. Tá? Então coloque aí para vocês. Já que somente a própria administração pode revogar, eu quero que vocês coloquem uma observação. Observação aí para vocês, olha. Que observação é essa? Observação é que o Poder Judiciário não revoga ato de outros poderes. Poder Judiciário não revoga ato de outros. Beleza? Tá aí para vocês, pessoal. Poder Judiciário não revoga ato de outros poderes. Então, leve para sua prova. Recapitulando aqui, pessoal, finalizamos, tá? Extinção do ato administrativo, duas espécies mais recorrentes em prova de concurso. Quais são elas? A anulação e a revogação. Distinção básica. Anulação, nós temos que, para um ato ser anulado, ele tem que estar o quê? Ele tem que ser ilegal ou tem que ser inválido. Tem que possuir um vício na sua legalidade. Então, para haver anulação, o ato tem que ser ilegal ou inválido. Já a revogação não. A revogação, nós não trabalhamos aqui com a legalidade, porque os atos já são legais. Nós vamos analisar na revogação o mérito administrativo. Se aquela situação é conveniente ou oportuna para a administração. Se aquela situação, ela atende os fins públicos, beleza? Pode ser feito por quem, pessoal? Pode ser feita a revogação pela própria administração somente. Poder Judiciário não revoga ato dos outros. Diferente, tá, da anulação, que pode ser feita pela própria administração ou pelo Poder Judiciário. Show de bola? Pessoal, era isso então que tínhamos para tratar, tá? Essa parte de direito administrativo com a extinção do ato administrativo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, tá? E comente. Muito obrigado e até a próxima.